Olá galera, aqui é o professor Ronan e vamos à sequência mais uma aula aí que é sobre a Mesopotâmia. Antes de a gente começar a falar dos povos mesopotâmicos, é importante a gente contextualizar, né, em qual era nós estamos falando. Lembrando que a escrita marcou o fim da famosa pré-história para o início da história. Então é nesse contexto que nós iremos abordar os povos mesopotâmicos. Era um período de sedentarização, ou seja, há um fortalecimento da agricultura nesse momento. Os povos buscavam grandes rios, grandes vazões d'água para poder praticar a agricultura. E na Mesopotâmia não é diferente. Nós temos dois grandes rios dentro aí desse território, que são os rios Tigres e Eufrates. Bom, por que que se chama Mesopotâmia? Esse termo, pessoal, vem do grego. Meso, em grego, quer dizer no meio. Potamos quer dizer rios. Então, se você fazer a tradução e a adaptação, quer dizer entre rios, região entre rios. Nessa aula número 1, a gente vai falar aqui que nas buscas dessas terras férteis surgiram alguns povos importantes na Mesopotâmia. E um deles são os sumérios. Os sumérios ganharam algum destaque aí como o povo mais antigo da Mesopotâmia. E os sumérios habitavam a região onde hoje é conhecida como um país, né, que é o Iraque. Bom, pessoal, aqui peguei um mapa amplo para a gente ter só uma noção exata de onde se localizava a Mesopotâmia no mapa. Aqui nessa parte abaixo, onde está escrito Alexandria, ali nós temos o continente africano. Na parte acima do continente africano, mais à esquerda, temos o continente europeu. E à direita, no canto superior da tela, nós temos a Ásia, onde está a maior parte desse traçado branco com os pontinhos vermelhos, também faz parte da Ásia, mas nós chamamos de Oriente Médio. E é dentro desse bloco aí que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, porque as civilizações mesopotâmicas, elas eram ribeirinhas, ou seja, elas viviam à margem dos rios, explorando tanto os rios Tigres quanto o rio Eufrates. O destaque da geografia desses rios é porque são rios de planícies. O que é um rio de planície? O que quer dizer isso, rio de planície? São aqueles rios navegáveis. Então você pode também praticar aí no futuro a questão do comércio. Com os rios de Planalto já tem grandes quedas d'água, né? Grandes cachoeiras. Então os rios em destaque aí que nós temos é o rio Tigres e o rio Eufrates, certo? Hoje esses rios eles cortam países importantes como Turquia, Síria e o Iraque. E esses rios acabam desbocando no Golfo Pérsico. Aqui nós estamos mostrando para vocês o mapa mais específico ali do Oriente Médio, mais precisamente a Mesopotâmia, que está meio grifado de amarelo. Em cima, né, na parte direita da tela, nós temos o rio Tigre e na parte esquerda nós temos o rio Eufrates. Pessoal, é importante a gente aqui ter uma curiosidade, apenas uma curiosidade. Existe um conto citado na Bíblia chamado de dilúvio. Ele está citado lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, quer dizer, Origens, né? Então, será que o dilúvio realmente aconteceu? Bom, pessoal, provavelmente o dilúvio aconteceu sim. Só que aqui na nossa aula a gente vai abordar mais o lado científico. Os cientistas eles não acreditam que o dilúvio foi universal, ou seja, que o dilúvio foi no mundo todo, mas sim em locais específicos. E aí, no caso da Bíblia, ela universalizou o dilúvio como se fosse para o mundo todo. A história bíblica da Arca de Noé, por exemplo, que é mais conhecida no mundo ocidental, se passou aí dentro desse contexto, se passou aí nessa região, na região da Mesopotâmica, aconteceu nessa região que a gente vai estudar também, Suméria.
entre os rios Tigres e o rio Eufrates. Acredita-se que, mesmo sendo uma região deserta, houve um período de muita chuva, o que fez com que os rios aumentasse o seu volume d'água até que um ponto encontrasse o ponto do outro rio. Então, aumentando aí, cobrindo essa faixa de terra. Noé, como a gente já conhece a história, tinha construído a arca e conseguiu sobreviver, salvando algumas espécies. E quando essas chuvas pararam, que o rio voltou ao seu leito normal, aí voltou a história que vocês conhecem aí do dilúvio. Mas acredita-se que foi nessa região da Mesopotâmia apenas, e não no mundo todo. Essa região da Mesopotâmia, pessoal, ela tem pouca vegetação, por exemplo, não tinha florestas, né? Tem plantas, mas não há florestas compostas aí nessa região, porque o clima é quente e seco quase o ano todo. Tá? Há poucos períodos de chuva, mas são poucos, então quase não chovia. E a sobrevivência nessa região aí se dava por conta das terras férteis pelos rios Tigres e pelos rios Eufrates. Então, quando o rio estava alto, eles observavam as cheias dos rios. Quando eles voltavam ao seu leito mais seco, aquela parte úmida ficava coberta por um lodo, onde eles praticavam agricultura ali, sempre respeitando o calendário do rio, épocas de cheias, épocas para eles poderem plantar, colher e tudo isso. Bom, pessoal, na Mesopotâmia é importante a gente citar que eles construíram diversas cidades dentro dessa região aí. E diversos povos viveram nessa região. Nós vamos dar destaques aí para alguns povos específicos nesse capítulo, que são os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Eles desenvolveram o primeiro sistema de escrita. Acredita-se que essa escrita foi desenvolvida por conta da questão do comércio que foi nascendo, que foi surgindo. Então, por essa questão comercial, eles desenvolveram a escrita, que a gente vai conhecer essa escrita como a escrita cuneiforme, que nós vamos aprofundar um pouco mais à frente. Eis aí os povos sumérios, que serão nosso objeto agora. Foram eles, pessoal, que construíram as primeiras cidades na região da Mesopotâmia. Foram esse povo aí. Então, ele era o povo mais antigo da Mesopotâmia e eles migraram e montaram suas cidades mais ao sul da região mesopotâmica. Então, eles formaram cidades importantes, como a cidade de Ur e de Uruk, que nós vamos falar um pouco mais, Eridu e Lagash. Há um detalhe importante, pessoal. Por exemplo, as cidades que os sumérios criaram não eram cidades unidas, ou seja, não tinha um rei para governar todo o povo sumério. Cada cidade tinha seu próprio rei, tinha suas próprias regras, tinha seus próprios costumes. Então, isso na história nós chamamos de cidade-estado. É quando as cidades não são interligadas, não seguem a uma única constituição ligando todas. É um poder que a gente chama de descentralizado. Ur e Uruk, como a gente já citou aqui, elas foram cidades sumérias que ergueram um muro em volta das suas, né, da sua cidade. Por que esse muro? Vamos entender a lógica dos sumérios aqui. Pessoal, primeiro, observando a imagem, vou até tirar as letras aqui para vocês observarem melhor. Observando a imagem, de um lado do muro, que é do lado interno do muro, do lado de dentro dos muros, ficavam as casas, os palácios, os templos religiosos, né? Ficavam toda essa vida social deles. Do lado de fora dos muros, dessa grande muralha que eles construíram aí, ficavam a questão da agricultura. Era onde eles colocavam, por exemplo, as hortas, criavam animais e tudo isso ficava nos arredores desses muros aí. Mas por que construir esses muros, pessoal? Se vocês lembrarem o contexto de história antiga, na história antiga,
os povos viviam sempre em conflitos, sempre em guerras, um guerreando contra o outro. Então, esses muros eles eram construídos justamente para a defesa. Eles colocavam torres ali defensivas, onde as pessoas ficavam vigiando o tempo todo e observando a aproximação de inimigos. Então as cidades eram rivais e sempre viviam em guerras. Quem vencia uma guerra entre cidades rivais, por exemplo, tomava a riqueza dessas cidades e escravizava o povo da cidade derrotada. Importante também, pessoal, que os sumérios eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E cada cidade tinha sua divindade protetora, né, que protegia aquela cidade. Então esse deus normalmente era o mais temido e logo o mais adorado pelo povo local. E cada cidade tinha o seu rei. Galera, não confunda isso aqui. Cada cidade tinha o seu rei. Então não eram todas as cidades um único rei. Cada cidade o seu. Por isso é um poder descentralizado. Aqui é a escrita deles, a famosa escrita cuneiforme. Que escrita cuneiforme é essa, pessoal? Talvez essa tenha sido a escrita mais antiga da humanidade. Ela foi inventada na cidade suméria de Ur e logo ela passou a ser adotada pelas outras cidades, pelos outros povos da região. Certo? Então, ela é escrita em forma de cunha. Como assim? Pessoal, a princípio, os sumérios pegavam a placa de argila, né, como a gente está vendo aí, ainda mole. Aí ele pegava uma espécie de um palito e fazia as marcações dos símbolos nessa argila como eles queriam. Depois de seco, eles pegavam essa cunha, que é uma espécie de talhadeira, e começavam a bater para fixar e formar a escrita já na placa mais seca. Tá? Então eles escreviam nessas placas textos literários, como por exemplo poesias, as leis de cada cidade, eles anotavam também nessas placas, acordos comerciais aí entre eles, entre os indivíduos, entre os comerciantes, eles faziam tudo aí dentro dessas placas com essa escrita cuneiforme, nessa escrita aí de símbolos. O rei, pessoal, ele tinha ele era visto como uma divindade pelo povo, e aí ele governava de dentro de um palácio, a partir de um palácio. Todo rei tinha um palácio e normalmente esses palácios antigos eram feitos com muitas pompas, né, com muito luxo. E, pessoal, o povo sumério começou a se envolver constantemente em alguns conflitos e acabaram perdendo sua força, até que eles foram conquistados aí por um outro povo chamado de Acádios. Bom, esse aí, pessoal, é o busto do Sargão de Acádia, como ele era chamado. Ele também era conhecido como Sargão, o Grande. Ele era o rei acádio no momento aí da conquista do povo sumério. Ele é um rei, pessoal, ele foi um rei que unificou todas as cidades acádias. Então, nas cidades acádias, tinha uma diferença das cidades sumérias. Enquanto nas cidades sumérias, cada cidade tinha um seu rei, nas acádias não, era centralizado. Todas as cidades obedeciam a um único rei, que era ele, o Sargão o Grande, né, o Sargão de Acádia. Então aqui já é uma civilização centralizada politicamente, enquanto que os sumérios são descentralizados. Então as cidades passaram a obedecer a uma única autoridade. Pessoal, ele não foi o primeiro rei dos acádios, porém ele foi o rei acádio que mais governou e que mais fez pela Acádia. Ele governou 56 anos. A gente vai colocar aqui um item falando que o governo acádio durou pouco tempo, mas pouco tempo não são 2 anos. Pouco tempo, pessoal, para a história, acho que esse povo não durou nem 100 anos. Isso para a história é pouco tempo. Então, desse período, o Sargão, o Grande, governou aí por 56 anos. E foi ele, sobre o seu governo, que eles conquistaram o povo sumério. Então, pessoal, o povo acádio acabou invadido por guerreiros nômades e acabou se desintegrando, deixando de existir, certo?
Então, na próxima aula, a gente finaliza os outros povos. Eu só queria mostrar para vocês, pessoal, que o que essa mulher está segurando aí na mão direita é justamente a cunha, que a gente chama, que eu falei, uma espécie de talhadeira. Então, normalmente você pega, como eu falei, aquela placa de argila, marca o que você quer com um palito, e depois da placa seca, você vinha aí com um martelo e uma cunha e escrevia nas placas. Era assim que funcionava a escrita cuneiforme. Certo, galera? Espero que tenham gostado e aguardem até a próxima aula aí. Um grande abraço a todos.